Enquanto o Bolsonaro pedia desculpas pro Alexandre de Moraes e depois começou a falar que tinha um acordão dele com o Alexandre, que tem que confiar no capitão porque vai ter um grande acordo, o TSE estava ativando uma bomba atômica para deflagrar contra o Bolsonaro em 2022. É uma bomba atômica relógio, tá? Tic-tac, tic-tac. Por quê? Até então, até o dia 9, exatamente dia 9 à tarde, depois... Foi às 7 da noite, ou seja, depois do pedido de desculpas do Bolsonaro, o TSE, veja bem, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, não considerava a rachadinha como um crime contra os cofres públicos. Sabia disso? Rachadinha não era um crime eleitoral contra os cofres públicos, era um crime contra o funcionário, era considerado. Então, rachadinha tinha uma pena muito branda. Mas no dia 9, logo após o pedido de desculpas do Bolsonaro, o TSE, com decisão do Luiz Salomão, Barroso e Alexandre de Moraes, que foram quem empurraram a decisão, decidiu que não. De agora em diante, a rachadinha também é crime eleitoral e dá inegibilidade. Quem foi comprovado que fez rachadinha, mesmo sem ser condenado em segunda instância, veja bem, é outro tipo de coisa, não é lei da ficha limpa não, rachadinha. Quem foi comprovado que fez rachadinha, fica inelegível por 8 anos. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro, ele não pode ser denunciado, mas ele pode ser investigado por rachadinha e ele pode ser investigado pela Justiça Eleitoral por rachadinha. O Flávio Bolsonaro já tá com um problemão e o Carlos Bolsonaro tá com outro problemão. Eles vão deflagrar, é mais uma bomba que eles vão deflagrar contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o plano desse pessoal é tirar o Bolsonaro da eleição. Então tem alguns caminhos pelos quais eles podem tirar o Bolsonaro da eleição. Eles acabam de abrir aqui mais uma frente de ataque contra o Bolsonaro. Imagina um jogo de xadrez, é como eles pegaram ali das pedras, colocaram mais uma rainha no campo aqui do lado deles e falaram, agora vai, tenta ganhar da gente o Bolsonaro. E o Bolsonaro já tá sem peão, já tá sem nada. Eu vou falar disso tudo, explicar direitinho o que aconteceu no TSE. Foi a resposta ao pedido de desculpa do Bolsonaro. Toma essa! Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também, curte o vídeo e ativa o sininho, hein? Ativa esse maldito sininho. E olha, é 1 segundo e é de graça. Não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Imagina, às vezes quando as pessoas falam é de graça, você até não quer fazer, falar, se é de graça, devem estar mentindo. Não, esse é realmente de graça. Clica no botão inscrever e você vai ver que você não paga nada, não preenche nada e você está ajudando a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Às vezes o botão inscrever fica dentro do vídeo aqui ou aqui em cima. Clica nele e você ajuda a oposição. A gente também faz oposição aqui nas ruas. No final do vídeo aqui eu vou mostrar, essa é a cidade de Pinhal, no Rio Grande do Sul. E o nosso carro de som estava lá essa semana rodando e denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Mais uma cidade que deu mais de 60% dos votos ao demônio em 2018 e estavam lá escutando umas boas verdades. No final do vídeo a gente viaja para Pinhal e eu mostro como é que foi o carro de som lá. Quem quiser apoiar nossas ações, que a gente está indo para cima do Bolsonaro nas ruas, e a gente está fazendo isso desde quando a esquerda ainda tinha medo do Bolsonaro, aqui no Plantão Brasil a gente já ia para as ruas. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, e deixo também as minhas outras redes sociais para você também seguir lá, que tem coisa que eu publico no TikTok. Não, já somos mais de 200 mil no TikTok, hein? Tem coisa que eu publico no Twitter, ou no Instagram, no Facebook, e que não vem aqui pro YouTube. Então siga nas outras redes também. Agora vamos falar sobre a decisão do TSE e os planos para tirar o Bolsonaro da eleição. Olha o que fez o TSE logo após o pedido de desculpas do Bolsonaro. É engraçado, teve deputado bolsonarista que estava lá veiculando que, olha, teve acordo do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, ele vai soltar o Oswaldo Eustáquio, o Zé Trovão, Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, não sei quem, vai dar tudo certo, viu? O Alexandre recuou. Essa era a expectativa deles. A prática é que ontem o STF negou habeas corpus para o Daniel Silveira e para o Zé Trovão. Só para que você saiba. Essa é a prática do que aconteceu. E logo após o pedido de desculpas, foi decidido no dia 9 de setembro que crime de rachadinha é dano ao erário. O que é erário? Cofres públicos. Então, o que acontece? Até então, você não vai acreditar porque eu comecei a ler e eu não acreditei. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e alguns outros do país, assim como algumas decisões do TSE, decisões anteriores, diziam que rachadinha não era dano ao cofre público. Você acredita nisso? Brasil. Mas olha, pensa num país que o poder judiciário é tão sujo quanto os outros dois, é o Brasil. Por quê? De acordo com eles, se um político, vereador, deputado, senador, enfim, ele tem a verba lá para contratar assessores. Se ele pagava para o funcionário 10 mil e ele obrigava o funcionário a devolver 9 mil,
não era dano aos cofres públicos, e sim dano ao funcionário. Era um problema particular do funcionário que estava sendo extorquido pelo chefe. Olha, é só no Brasil. Obviamente, quando alguém vai contratar alguém que receberá rachadinha, a conversa é mais ou menos assim. Olá, senhor desempregado que está ganhando 0 por mês e não tem emprego, está desesperado. Eu vou te oferecer aqui um salário de 2 mil por mês para você trabalhar para mim. Quer? Quero. A condição é a seguinte, vai cair na sua conta 10 mil, 8 mil você me devolve, 2 mil é o seu salário. Ok? O cara fala ok, o cara tem opção. Qual outra opção? Ser demitido? Ficar desempregado? O cara vai falar ok. Ainda mais trabalhando, a gente sabe como é no Brasil, muita gente, estou trabalhando para o deputado, nossa. Então o cara aceita. Só para que você saiba. No caso, vários tribunais regionais eleitorais disseram que então é um problema, não é roubo de dinheiro público. Aí ontem, pela primeira vez, é a primeira vez que o TSE decide e isso causa jurisprudência. É por isso que é um problemão para o Bolsonaro. O TSE, e veja bem, quem abriu o voto foi justo o Alexandre de Moraes. O TSE decidiu o quê? Decidiu que não. Rachadinha, obviamente, assim como eu sei, como você sabe, é dano aos cofres públicos. Por quê? Aí, decisão do Alexandre de Moraes. Palavras de Alexandre, não é Thiago falando. Claro, mudando uma palavra ou outra que eu não vou ler aqui a decisão dele, em juridiquês. Mas, se um parlamentar, ele tem uma verba para contratar assessores, ele não usa a verba inteira, o restante dessa verba obrigatoriamente tem que ser devolvido aos cofres públicos. Vou te dar um exemplo, Um deputado tem 124 mil reais por mês para contratar assessores. Se um deputado chega e fala, eu não preciso de tanto assessor, com os assessores que eu tenho aqui, eu tenho 10 assessores, juntos eles gastam 100 mil. Os outros 24 mil ele é obrigado a devolver aos cofres públicos. Ok, aí, continuando, Alexandre de Moraes, o que falou Alexandre de Moraes? Se o serviço realmente foi feito e o empregado é obrigado a devolver parte dos seus salários, quer dizer que o empregado está ganhando menos. E ele faz o serviço por um salário menor do que o salário que é realmente pago. Então, esse montante que o funcionário está devolvendo ao deputado, ao parlamentar, deveria, na verdade, ter sido devolvida aos cofres públicos. Ou seja, é sim dano aos cofres públicos. Precisou chegar em 2021. Rachadinha é um negócio que existe desde os anos 50, 40 no Brasil. Deve existir, desde que o Brasil é Brasil, deve existir rachadinha. E aí, só agora em 2021, o Tribunal Superior Eleitoral toma uma decisão, já publicou o acórdão, ou seja, acórdão ou acordão? Acordão é uma palavra legal, né? Publicou o acórdão e já tá valendo, já tem jurisprudência agora para ferrar o Bolsonaro, o Flávio e o Carlos. Por quê? Porque as investigações contra eles estão avançando e tem muitas provas contra o Carlos e contra o Flávio. Depois desse voto do Alexandre, o Barroso e o Luiz Salomão acompanharam e foi unanimidade no TSE. Agora, rachadinha é crime e dá inegibilidade de 8 anos. Ou seja, qualquer um que for pego fazendo rachadinha será inelegível por 8 anos. Havia decisões anteriores do TSE contra as rachadinhas, mas só em casos em que a pessoa também cometia algum outro crime junto. Por exemplo, foi rachadinha, mas tinha funcionário fantasma. Funcionário fantasma, aí sim, é dano ao cofre público. Teve um deputado que ele foi afastado e também foi tornado inelegível porque, além da rachadinha, ele desviava remédios de hospitais. Então, aí ele foi condenado por dano ao erário. Nesse caso, não. É um caso em que foi julgado apenas a prática de rachadinha, não tinha a prática de funcionários fantasmas, eram pessoas que realmente trabalhavam, mas devolviam a maior parte dos seus salários, e aí o TSE, pela primeira vez, determina que isso é crime. A coisa vai ficar feia porque o TSE tem várias maneiras de cassar o mandato do Bolsonaro ou de cassar a candidatura dele em 2022. E eu vou te falar, vão cozinhar o Bolsonaro em banho-maria. A economia está indo para o espaço. E sabe o que vão fazer? Vão deixar a economia ir para o espaço para o Bolsonaro sangrar. Lembra aquela frase do Aécio Neves? Queremos ver a Dilma sangrar? Vamos obstruir todos os trabalhos. O Aécio Neves falou isso em 2015, no comecinho do ano. Logo que a Dilma assumiu o segundo mandato, ele falou isso. Vamos obstruir todos os trabalhos legislativos e vamos ver o governo Dilma sangrar. É o que vão fazer com o Bolsonaro para caçarem e não vai ter nem comoção pública, que o Bolsonaro vai ter uma popularidade mais baixa do que é hoje. Aliás, Bolsonaro já perdeu popularidade depois do pedido de desculpas para Alexandre. Vai perder mais ainda por conta da economia. E aí, o que vão fazer? Deixa o Bolsonaro sangrar, espera um tempinho, e aí tem
Rachadinha. Rachadinha pode tirar o Bolsonaro e os filhos. Eles deixam aquela bomba, eu não tô falando que eles vão explodir essa bomba não, não. Mas eles deixam a bomba ali pro Bolsonaro ver, opa, tem uma bomba aqui que não pega só a mim, pega os meus filhos também. Que pega o Flávio e o Carlos diretamente. Tem também as ações de cassação de chapa. O TSE não precisa caçar chapa. Eu tô falando isso aqui desde abril. Antes da grande mídia falar a palavra inegibilidade, eu já falava, gente, eles não precisam caçar chapa, eles precisam apenas tornar o Bolsonaro e o Mourão inelegíveis. A chapa Bolsonaro e Mourão, ó, sua pena não é cassação de chapa, sua pena é inegibilidade por 8 anos, ó, por 4 anos. Nem que fosse por 1 ano, o Bolsonaro estaria inelegível. Só para que você tenha ideia. Podem, inclusive, fazer o que queriam fazer, que era o golpe que ia acontecer contra a Dilma antes. Desmembrar a chapa e fazer, não, Bolsonaro, só você estará inelegível. O Mourão não. O Mourão quer ser candidato, ele que seja. O Mourão que se dane, a gente não está interessado no Mourão. Você ficará inelegível, a punição é a você. Podem fazer, inclusive, isso nas ações de cassação de chapa. São várias ações de cassação de chapa. São 2 ações de cassação de chapa, no caso das fake news, em que há todas as provas, veja bem, há provas de que empresários financiaram a campanha, o que é ilegal e dá inegibilidade, há provas de que eles cometeram fraude usando chips com CPF de aposentados, há provas, inclusive, de que pessoas ligadas ao Bolsonaro roubaram esses números de CPF do banco de dados do INSS, só para que você tenha ideia do que está acontecendo, do que aconteceu. A prova de tudo isso, então eles têm todos os elementos para punir o Bolsonaro, o que não é o elemento político. Se você me perguntasse há um tempo, Thiago, você acredita na cassação de chapa do Bolsonaro? Eu falava, tem uma barreira para isso, é o elemento político. O Bolsonaro tem muitos apoiadores que são muito agressivos, têm armas, tudo mais, se caçam o Bolsonaro de uma maneira, derrubam o Bolsonaro de uma maneira, juridicamente, fica mal. Uma coisa é impeachment. Por quê? Quando o impeachment é aprovado, por que o impeachment precisa de 2/3 dos votos para ser aprovado? Sabe por quê? Porque fizeram uma conta lá atrás de que 2/3 da Câmara dos Deputados, não interessa quais deputados você pega, você sempre terá mais de 50% dos votos da população. Ou seja, quando o impeachment é aprovado, quer dizer que mais de 50% dos eleitores votaram naqueles deputados. Então, eles estão representando mais de 50% dos eleitores, ou seja, é uma representatividade muito grande para você poder derrubar alguém que foi eleito também por mais de 50% dos eleitores. Agora, juridicamente é feio derrubar governo, pega mal, ainda mais um governo que tem tantos apoiadores agressivos. Então, esse componente político tinha, agora não tem mais, porque o Bolsonaro traiu os apoiadores e tá uma debandada muito grande. E muitos que não debandaram, que ainda estão falando, temos que acreditar no capitão. Eles falam isso, mas se mandar eles irem de novo, vamos semana que vem para Brasília de novo? Não vão. Mas vamos derrubar o capitão. O problema é dele, não pediu desculpa. Aí vai ficar claro que o capitão, na verdade, é um covardão e pediu desculpa para tentar se salvar. Ou seja, o Bolsonaro, ele perdeu. Ele tinha a faca e o queijo na mão quando assumiu. Tiraram dele o queijo, tiraram agora a faca, não tem mais nada, o Bolsonaro ficou sem nada. Então o componente político que era contra alguma decisão mais forte contra o Bolsonaro já não existe mais. Agora o que falta é o quê? Falta a população querer. Essa é a parte, boa parte da população já quer, mas falta ter aquela praticamente unanimidade, que ainda não há. Haverá em alguns meses, porque você vai ver a economia colapsar. E quem tá falando, Thiago, você tá torcendo contra? Não tô. O pior é isso, não tô. A gente tentou, né? A gente tentou eleger o Haddad. A gente tentou. Teve gente que foi para Paris, teve gente que votou 17 agora finge que está contra o Bolsonaro. Aliás, amanhã veremos o protesto dos fascistas. Se a eleição fosse amanhã, todo esse pessoal que estará nas ruas amanhã, o pessoal do MBL, votaria no Bolsonaro contra o PT. De novo. Para mim é o seguinte, nem Bolsonaro nem MBL, porque fascismo é tudo igual. A diferença entre fascistas um pouquinho mais inteligentes e um fascista burrão. Enfim, só faltou eles convidarem o Bolsonaro lá para a frente ampla da manifestação de amanhã, porque combina com eles. Vai ter ex-ministro do Bolsonaro, vai ter gente que tirava a foto com arma, gente que espalhava fake news contra a Marielle, gente que falava que o padre Júlio Lancelotti era pedófilo, gente que mandava alunos entrarem na escola e filmassem as aulas para demitir os professores que falassem mal da ditadura militar. Esse é o MBL. Esses estarão lá na rua amanhã contra o Bolsonaro. Não é contra o Lula, não é contra a esquerda. Imagina se o presidente fosse um deles, seria 10 vezes pior que o Bolsonaro. Enfim, esse pessoal aí não tá mais com o Bolsonaro. O plano deles é o quê? Eles têm que eliminar o Bolsonaro, custe o que custar. E é por isso que agora
eles querem usar a esquerda. Por que eles querem usar a esquerda? Para ser uma manifestação muito grande, para lá do alto dos carros de som, todos os candidatos da terceira via estarão lá tentando ganhar voto da esquerda, usando a esquerda como massa de manobra. A partir de amanhã, você vai ver que alguns deles vão ganhar 2, 3 pontos na pesquisa. Por quê? Porque vai ter manifestação. Por isso que eles estão desesperados. Vem a esquerda para manifestação com a gente, para ver se é grande. Porque eles sozinhos não têm voto, porque eles são tão fascistas quanto o Bolsonaro. E a população não é mais tonta, é isso. Tem gente que ainda cai, às vezes, numa enganação ou outra, fica no desespero. Vou falar uma coisa, você acha que se amanhã as ruas estiverem lotadas contra o Bolsonaro, o senhor Arthur Lira vai esquecer dos bilhões de reais que estão na conta bancária dele e vai falar, nossa, que comoção, eu estou muito comovido. Nossa, vamos aqui fazer o impeachment do Bolsonaro, hein? Ô, deputados, olha que coisa bonita a manifestação, vamos lá, impeachment agora. Você acha? Você realmente acha? Então, não marche ao lado de fascista, viu? Não marche. O Bolsonaro está com todos esses problemas e vamos lembrar, o inquérito da fake news vai continuar avançando porque o Alexandre de Moraes prometeu, e isso é parte da agenda de todo o Brasil, na verdade, exceto do Bolsonaro, mas principalmente do pessoal da terceira via, que é desmontar o gabinete do ódio. O gabinete do ódio tem que estar desmontado antes de maio, junho, julho de 2022. Por quê? Porque o Bolsonaro tem que chegar na eleição completamente enfraquecido, completamente sem poder nenhum, inclusive nas redes sociais, para que seja mais fácil de o tornarem inelegível, tirarem da eleição, e aí vem algum desses que estarão lá amanhã fingindo que são que não são fascistas, para tomar o lugar do Bolsonaro e tentar ir na eleição, ir ao segundo turno e ganhar do Lula. Eu vou te falar, vou te dar um spoiler. Dificilmente teremos segundo turno com Bolsonaro, sem Bolsonaro. Eleitoralmente, para a esquerda, tanto faz com ou sem o Bolsonaro. É melhor sem Bolsonaro, que quanto antes cair o Bolsonaro, é melhor. Então, só por isso. Eles falam, a esquerda não quer que o Bolsonaro saia porque é ruim para eles. A gente já ganha no primeiro turno. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Vamos lembrar que quando o Moro, o Mandetta ainda eram ministros do Bolsonaro, a gente já estava nas ruas com carro de som denunciando os crimes deles. No Brasil, essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: fora Bolsonaro! Enquanto o DEM, que é o partido do Kim Kataguiri, é o partido lá de quase todo mundo do MBL, enquanto o DEM, falou ontem, o presidente do DEM, falou que, olha, a carta do Bolsonaro pediu desculpas, acalmou o Centrão, não teremos mais impeachment. Enquanto eles falam isso, a gente está nas ruas contra o Bolsonaro desde muito antes, desde quando todos eles ainda estavam com o Bolsonaro. Só para que você tenha ideia. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário Pix, PicPay, e eu deixo as minhas outras redes sociais para você seguir. Falou!